Opa, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Esse é o primeiro episódio do meu podcast. Eu gravei um outro episódio, que é o episódio 0, onde eu explico um pouquinho o porquê que eu tô gravando esse podcast e para quem que eu tô gravando. E eu respondo uma pergunta também. Se você tiver interesse, você pode voltar lá e ouvir. É o episódio 0. Bom, nesse primeiro episódio eu quero falar um pouquinho sobre... responder uma pergunta, na verdade. Eu quero responder a pergunta do Júnior, que ele é da cidade de Barcelos, de Portugal. Ele me escreveu o seguinte: qual a melhor técnica para o desenho? Falar da melhor técnica é relativo, porque depende muito de qual estilo de desenho você quer fazer, do tipo de desenho que você quer fazer, que você quer construir, do mercado que você quer atender com o desenho. Então, assim, não tem uma técnica específica. O equivalente, uma metáfora que a gente pode usar é o seguinte: a melhor técnica do desenho é a mesma coisa que eu falar pra você assim, qual é a melhor rua? Não tem melhor rua. Existe assim, se eu falar pra você, você precisa chegar no lugar X. E aí eu falo assim, qual é a melhor rua para chegar nesse lugar? Quais são as melhores ruas, né? Seriam as melhores técnicas. Então, você, dependendo do estilo de desenho que você quer fazer, a técnica, ela vai encaixar melhor ou pior. Aí vai de você conhecer e investir tempo ou dedicação para você conquistar aquela técnica. Eu costumo falar que para você desenhar bem, você tem que ter 3 elementos. Esses 3 elementos são fundamentais. Você tem que ter muito treino, você tem que se dedicar. Realmente o treino ele envolve disciplina, ele envolve você abrir mão de algumas coisas que você gostaria de fazer, outras coisas que você poderia estar fazendo. Você poderia estar saindo com seus amigos, você poderia estar assistindo algum seriado, você poderia estar assistindo novela, você poderia estar assistindo jogo. Eu não sei do que você gosta, mas provavelmente a vida ela vai te trazer algumas coisas que você gosta mais do que se dedicar a desenho ou qualquer outra coisa. Então assim, você tem que ter treino, isso é inevitável. Não tem como você ser um bom profissional de desenho, um bom desenhista. Você não precisa ser profissional, mas você desenhar bem sem você treinar bastante. É a mesma coisa que a gente pegar um atleta olímpico, né? Você não vê nenhum caso de alguma pessoa que se inscreveu e foi lá para fazer alguma coisa sem treinar. Os atletas olímpicos, eles são pessoas com alta performance naquilo que elas fazem. Então, eles treinam muitos anos, se dedicam, sábado, domingo, feriado, eles estão treinando porque eles têm um objetivo de jogar nos jogos X, nos jogos Y. Então, não é algo que você faz da noite pro dia. Você tem que investir tempo, você tem que investir dedicação e muito treino. Mas isso tem que ser legal. E eu vou falar disso no terceiro elemento que eu acho importante para você desenhar. O segundo elemento é o método. Seria o caminho que você deve seguir até chegar lá. Muitas pessoas, elas torcem o nariz para alguém que é autodidata. E o que é autodidata? É alguém com disciplina e a capacidade, o interesse de se autoeducar, né? A pessoa compra livros, a pessoa vê vídeos, a pessoa conversa com outras pessoas. Ela não tem uma educação formal, ela não estudou na escola X, ela não se formou no curso superior em arquitetura, em artes visuais, em design. Ela não tem uma formação, ela não tem um diploma, mas a formação dela, ela mesma construiu. E para você fazer isso, você tem que ter uma visão muito boa do que você vai querer fazer e do que você vai querer estudar. Então, assim, esse segundo elemento, que é o método, eu acho que ele é muito importante. E você tem que ter isso muito claro dentro de você. Qual é o método que você vai utilizar para desenhar bem? Você vai estudar os pontos fracos? Você vai estudar algum curso online? Você vai estudar com amigos? Enfim, você tem que saber o que você vai fazer para melhorar naquela atividade. Essa é a importância do método. Quando você faz algum curso, um curso regular, um curso livre, né, um curso que te dê diploma ou não, o que acontece é assim, com certeza aquele conteúdo ele não é novidade nenhuma, dificilmente ele vai ter uma novidade. O que acontece é que rolou uma curadoria ali, né, o professor, a faculdade, enfim, a escola, ela fez um apanhado, né, provavelmente ela é construída por vários profissionais,
né, professores capacitados para ensinar aquilo, que já tem uma vivência maior naquele ponto que você quer aprender do que você, e eles fazem uma curadoria, eles selecionam vários materiais, vários textos para você ler, vários exercícios para você fazer, e você ingressa num curso e você começa a receber esse conteúdo de maneira organizada. Atualmente, no Brasil, no mundo em geral, a gente está vivendo uma era com muita informação. Então, assim, a gente tem muito conteúdo disponível, mas a gente tem pouco foco e disciplina para estudar esse conteúdo. E quando você escolhe ser autodidata, você tem que ter isso bem resolvido dentro de você. Você tem que ter essa disciplina, você tem que ter essa força de vontade para você praticar X tempo por dia ou por semana, mas você tem que se autodisciplinar para você fazer isso. Os resultados, logicamente, vão depender do seu empenho, mais o seu método, né? Então, assim, elemento número 1, treino, muito treino. Elemento 2, o método, que é a maneira que você vai escolher para atingir o seu objetivo. E o elemento número 3, tesão. Não adianta você ficar estudando álgebra, equações de segundo grau, se você odeia matemática. Isso não vai funcionar. Se você for obrigado a estudar isso por algum tempo, muito provavelmente você vai aprender com muito esforço, chorando, né? Você não vai gostar de fazer aquilo, você vai estar reclamando, pensando no que você poderia estar fazendo. Mas assim, você vai aprender, vai fazer alguma prova, vai passar em algum concurso e depois de pouco tempo você vai esquecer. Muito provavelmente você não vai se lembrar disso em pouquíssimo tempo, porque não é algo que você ama. Você aprendeu só para passar, você aprendeu só para cumprir alguma etapa X da sua vida. E isso é normal, isso acontece com todo mundo. Então assim, você tem que descobrir e você tem que ser sincero com a sua escolha. Você tem que descobrir qual é a sua, o que você quer fazer da vida. E você, provavelmente, é possível que você se depare com alguma resposta que a sociedade em geral, que as pessoas, seus pais, sua família, não curta, né? Se você falar para alguém que você quer trabalhar como marceneiro, né? O cara vai falar assim, pô, meu, marceneiro, cara, mas você está estudando engenharia. Você fala, pô, mas eu amo mexer com madeira, eu amo, sabe, um trabalho bem feito, eu gosto, eu aprecio, eu me vejo trabalhando com isso. Cara, qual é o problema de você lançar mão de uma profissão que você não gosta, que você vai ganhar dinheiro, né? Provavelmente, se você se formar em engenharia, entrar em alguma grande empresa, você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai ser um frustrado, cara. Você vai trabalhar 5 dias por semana sofrendo, vai ter o sábado e o domingo que você vai descansar, mas aí chega no domingo à noite você vai ficar deprimido, porque segunda de manhã você vai ter que estar lá no escritório, sabe, fazendo relatório, fazendo projetos que você odeia. E você gostaria de trabalhar como marceneiro, ou sei lá, qualquer profissão, né? Não tem aqui o grau de... Se você gosta de qualquer outra coisa, você tem que fazer o que te dá tesão. Esse é o terceiro ponto que eu acredito que pode realmente fazer alguém desenhar bem. O que eu estou falando aqui serve para tudo, tanto que eu peguei um exemplo que não tem nada a ver com desenho. Então, assim, seja muito sincero na sua escolha. Eu quero te recomendar aqui um vídeo de uma palestra que o Neil Gaiman ele deu numa formatura de uma faculdade. Então, você entra lá, pesquisa no YouTube, Neil Gaiman, discurso de faculdade, e você vai se deparar com um vídeo que ele falou. E ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala sobre você ter um objetivo e você ir em direção a ele. Muitas vezes o seu objetivo, ele usa o exemplo fantástico de uma montanha, que você está vendo uma montanha e você está indo em direção a ela. A montanha é o seu objetivo. E se você, em algum momento, você está se desviando dessa montanha, você vai ter que tomar cuidado. É isso mesmo que você quer? Às vezes o desvio dessa montanha, ele é você ganhar muita grana, você receber uma proposta de emprego fora do país para trabalhar com algo que você não gosta, mas que vai te dar um retorno rápido. Se isso fizer parte do seu planejamento, você ganhar uma grana agora, para você poder ficar 2, 3 anos se dedicando a algo que você não vai ter tanta grana assim, não vai ganhar tanta grana, mas você vai te fazer feliz, ok, mas saiba o porquê que você está dando cada passo. Isso é importante porque senão você vai ser um grande frustrado. Você vai
acordar reclamando, vai dormir reclamando, aos fins de semana você vai querer fugir para fazer alguma coisa que você gosta e depois você vai sofrer. Então assim, quando você sai de férias, imagina assim, você vai trabalhar 11 meses e vai sair de férias 1. Então você vai ficar 11 meses desejando viver um mês. Isso não é vida, sabe? Você vai estar fazendo alguma coisa 11 avos do tempo e um avo você vai estar aproveitando, né? Você vai estar trabalhando 5 dias por semana em algo que você odeia e 2 dias por semana você vai estar curtindo, né? Você vai estar fazendo, então, muito mais algo que você não gosta do que algo que você gosta. Enfim, voltando aqui à pergunta do Júnior Barcelos, eu dei uma divagada aqui no meio, mas isso é normal que isso aconteça. Eu vou sempre trazer esse tipo de conteúdo para você, esse tipo de reflexão, que eu acho que é muito importante para você tomar suas decisões. Mas a pergunta dele que é, qual a melhor técnica? Eu costumo dizer que a técnica ela é independente do que você quer fazer. Ela vai te ajudar a contar aquela história. Por exemplo, às vezes as pessoas têm dúvidas sobre Photoshop, sobre Illustrator, sobre Maya, sobre vários programas, né, de computador. Fala assim, que programa que eu começo? Eu quero fazer pintura, eu quero fazer desenho, né? Que lápis que eu uso? Sei lá, que papel que eu uso? O papel, isso aí com o tempo você vai aprender. É natural que você aprenda. Isso não pode ser uma barreira para você começar a fazer. Se você pegar um desenhista, um grande desenhista, e você der um pedaço de tijolo para ele e uma parede branca, ele vai fazer um ótimo desenho com aquele tijolo. O que acontece é que ele tem uma boa base, ele tem uma boa formação no desenho. A ferramenta é o tijolo nesse caso, mas poderia ser um pincel do Photoshop, poderia ser um pincel de arte final, poderia ser um papel Y, um papel X, enfim, isso são ferramentas. Então, a dica maior que eu posso te dar agora, quanto à ferramenta, à escolha da técnica, é você focar na base. Não interessa o tipo de lápis que você vai utilizar. Você está estudando as bases do desenho? Não interessa o software que você está utilizando. O seu desenho, a sua pintura, ela já está bem resolvida. Então, assim, foca na base, que as ferramentas, elas mudam. Daqui a um tempo pode nem existir Photoshop mais. Daqui a um tempo pode não existir mais programas de 3D do jeito que a gente conhece. E se você ficar muito técnico em alguma ferramenta, você vai ficar datado. Se você se preocupar com a base da escultura, do desenho, do design, as ferramentas mudam, mas você vai ser um bom profissional. Eu imagino que essa dica possa ajudar muitas pessoas que têm essa dúvida, essa trava do que escolher na hora de fazer o desenho. Esse foi o primeiro episódio. Eu quero te convidar a me mandar qualquer dúvida que você tiver sobre desenho, sobre profissão, sobre mercado de trabalho, sobre pintura digital, né, sobre ilustração. Eu conto com a sua participação, né, nos próximos episódios aqui eu vou responder suas dúvidas. E eu gostaria de convidar para acessar o meu site, que é o alexcoy.com. Lá dentro tem uma série de entrevistas com ilustradores, tenho dicas de desenho, enfim, tem um mini treinamento gratuito que você pode fazer lá. Então, assim, dá uma passadinha lá. E se você puder também, compartilha com os amigos que têm interesse em desenho, pintura digital, enfim, nesse papo que a gente vai trocar aqui. Beleza? Eu fico por aqui então, um grande abraço e até o próximo.